Ora, viva mais mulher, é grande o meu privilégio de poder estar convosco nestes momentos, é muito bom poder estar aqui e poder ministrar também a palavra de Deus para vós neste dia. Sabem que eu tenho sido muito abençoada pelos conteúdos que têm sido disponibilizados na internet para nós, é muito bom, tenho sido mesmo grandemente abençoada e hoje sinto muito grata pelo convite que me foi feito pela Eunice Pocinho, para poder ministrar às vossas vidas diretamente o coração de Deus para o vosso coração também. E é muito bom nós podermos estar aqui juntas neste dia. Eu sou a Paula Gabriel, nós servimos a Deus aqui na zona de Trajoso, Cascais, sirvo a Deus e à eleita do Senhor neste tempo, mas tenho um ministério muito mais importante do que este de estarmos a servir à igreja e ligados à igreja. Eu tenho um ministério que me foi dado diretamente de Deus para a minha vida. O Rei dos Reis, ele delegou-me uma tarefa tão importante, mas escutem, não só a mim, mas a cada uma de vós. E é sobre este ministério que nós temos que eu quero falar aos vossos corações nesta tarde. Nós fomos delegadas pelo Rei dos Reis, pelo Senhor dos Senhores, para sermos embaixatrizes do reino, para sermos a luz e sal no nosso lar, dentro das nossas quatro paredes. Eu estou a falar do ministério que Deus nos delegou juntamente à nossa família. É o ministério mais elevado e o mais importante, aquele que exige de nós a maior consagração e a maior dedicação, que é o ministério que o Senhor colocou nas nossas mãos. Há uns anos atrás li um livro de Judith Kemp, Meu Filho, Meu Discípulo. Não sei se vocês já o leram, se não o leram, aconselho, que é realmente muito bom. Meu Filho, Meu Discípulo. E a Judith, ela conta uma experiência que ela viveu na sua vida. Eles não tinham filhos biológicos e estavam a orar a Deus para que pudessem ser contemplados através da adoção de crianças. E pela graça de Deus, o Senhor enviou não uma, mas duas crianças. Com uma diferença de poucos dias, a casa dela ficou com duas crianças pequenas para cuidar. E isto foi uma bênção muito grande na vida de Judith. Quer dizer, pelo menos no primeiro tempo foi uma bênção muito grande. Depois ela conta que começou a ficar como que frustrada. Porquê? Porque ela tinha um ministério muito ativo, juntamente com a eleita do Senhor na igreja, juntamente com o seu marido. Eles escreviam, eles eram palestrantes, ela visitava, aconselhava, fazia discipulados também, e eles tinham um trabalho muito, muito intensivo na igreja. E a partir do momento que aquelas meninas foram morar lá para casa, passaram a fazer parte do seu agregado, ela sentiu-se muito mais limitada no serviço que desenvolvia fora da sua casa. Então ela começou a ficar frustrada com a sua vida e começou a orar a Deus e a dizer: oh Deus, sinto-me tão frustrada, dá-me estratégias para que eu possa continuar a servir-te da mesma forma que te servia antes, para que eu possa continuar a desempenhar o ministério que tu me confiaste da mesma forma como o desempenhava antes. E o Senhor lhe disse uma coisa tão importante, minhas irmãs, e que eu espero que faça sentido também para vós. O Senhor respondeu à oração da nossa irmã Judith, dizendo: filha, quando chegares diante de mim, quando chegares à minha presença no céu, no meu reino, e me disseres: olha, bom Deus, ganhei esta multidão inteira para ti, falei a estas pessoas, todas estas pessoas leram os escritos que nós escrevemos e viram aquilo que nós publicamos, todas estas pessoas foram ganhas pela nossa palavra, pelo nosso testemunho. Eu apenas irei te fazer uma pergunta: onde estão aquelas meninas que eu coloquei, ou aquelas criaturas que eu coloquei junto de ti? Onde é que está o foco do teu trabalho mais importante, que são aquelas pessoas que coloquei mais perto? É verdade, minhas irmãs, nós fomos chamadas para servir ao nosso próximo. E o nosso próximo, mais próximo, é aquele que coabita connosco. São aqueles que vivem connosco, são aqueles que estão perto de nós, que são sangue do nosso sangue, a nossa família. E quando eu falo de família,
Eu comecei com este ministério na minha família quando me converti com 13 anos de idade e comecei a sentir a responsabilidade de ser sal, de ser luz para todos os meus familiares, tal como vós certamente, não é? Porque há alguma coisa que começa a brotar no nosso coração e nós sentimos peso pela nossa família. Então nós começamos a orar e começamos a batalhar e começamos a orar. Então, mas como é que nós podemos então fazer? Temos algumas diretrizes na palavra de Deus. Vamos juntas observar. Então a palavra de Deus diz lá em Deuteronômio, no capítulo 6, diz assim: ouve Israel, ouve mais mulher, ouve mulher. O Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu poder, ou conforme todas as tuas forças. E estas palavras que eu te ordeno estarão no teu coração. E delas falarás pelas ruas, pregando. Não é nada disso. O que é que diz lá? Principal. Primeiro, o primordial. E as intimarás aos teus filhos, e delas falarás, sentado na tua casa, andando pelo caminho, e deitando-te, e levantando-te, e também as atarás por sinal na tua mão, e te serão por testeiras entre os teus olhos, e as escreverás nos umbrais da tua casa e nas tuas portas. Ou seja, esta palavra que o Senhor estava a falar, esta palavra, tu amas ao Senhor, amarás ao Senhor teu Deus todo o teu coração, toda a tua alma, com todas as tuas forças, e então destas as palavras que eu te ordeno, tu irás falar delas diariamente no teu dia-a-dia, levantando, sentando, ou seja, mais do que usar as palavras, tem a ver com as nossas atitudes, a forma como nós vivemos, como é que é a nossa vivência. Se nós somos filhas de Deus, nós amamos o Senhor com todas as nossas forças, com todo o nosso intelecto, com todo o nosso coração, com toda a nossa alma, se nós o amamos, então nós vivemos aquilo que o Senhor tem para nós e nós vivemos o nosso dia-a-dia juntamente aos nossos. E o nosso próximo vai ver que nós vivemos a palavra de Deus, nós vivemos conforme o Senhor nos ensina. É verdade que é uma pressão muito grande. Uma pressão muito grande. É muito mais fácil tu pegares num folheto e entregares a alguém fora da tua casa e dizer Deus te ama. E aquela pessoa que não te conhece vai dizer uau, Deus me ama. Agora tu na tua casa, tu dizes Deus te ama. É muito mais difícil, porque muitas vezes a nossa vivência denota dificuldades. Amém? Mas precisamos, minhas irmãs, de estar consagradas diante do Senhor, de estarmos cheias do seu Santo Espírito, de termos a unção e a graça de Deus, para que possamos ser usadas por Ele dentro da nossa casa, com a nossa família. Temos que orar pelos nossos familiares, devemos orar por eles, para que o Senhor salve a cada um, mas também orar para que o Senhor nos use nas suas mãos com as palavras certas, com as atitudes certas. O apóstolo Pedro, ele também falava nisso. Ele dizia para as mulheres terem cuidado na sua maneira de agir na sua casa, para que os maridos que fossem incrédulos, ou aqueles maridos que ainda não conhecessem o Senhor, pelo porte delas, pela maneira como elas agiam, eles pudessem ser ganhos sem palavras. E nós às vezes pensamos que é pelas palavras e as nossas atitudes muitas vezes esquecemos, mas não, minhas irmãs, nós somos servas do Senhor e no nosso dia a dia, na nossa vivência, o levantando, o andando, o deitando, o lavando, o cozinhando, nós somos servas do Senhor e devemos servir ao Senhor com alegria. Tudo aquilo que nós fizermos devemos fazer como ao Senhor e devemos ser gratas ao Senhor pela família que o Senhor nos deu e orar por eles de todo o coração. Amém? Conta-se a história de uma mulher que queria ganhar o seu marido para o Senhor. E o que é que ela fazia? Ela escrevia versículos da palavra de Deus e quando o marido chegava do trabalho para tomar a sua refeição, ela colocava os versículos escritos, os papelinhos escritos dentro do prato para que o marido forçosamente tivesse que olhar e visse lá aquele papel. Bem, chegou uma altura que o marido já estava saturado, porque aquela mulher estava sempre com maus modos, sempre com má cara e os versículos eram todos, tens de converter, converte ao Senhor. E era com uma falta de amor. Ela pensava que era a força que o iria ganhar. E minhas irmãs, e sabem uma coisa? Alguém lhe ensinou, o pastor dela lhe ensinou que era mais importante ela falar menos do Senhor ao seu marido e ela gastar mais tempo falando do seu marido para o Senhor. Ou seja, ela orando pelo seu marido e pedindo a Deus a estratégia certa para ganhar o seu marido. É verdade que nós, quando estamos impregnadas da palavra de Deus, quando nós temos a graça de Deus, é verdade que nós
nós falamos a palavra. Claro que nós ensinamos e nós educamos com a palavra. Eu lembro-me de muitas vezes e ensinar às mães, muitas vezes quando os nossos filhos ou dizem uma mentira e nós dizemos, olha, é muito feio mentir. Nós também dizemos, filha, é feio mentir e Deus não se agrada com a mentira. O nosso Deus não agrada-se nada com a mentira. E nós podemos também falar a palavra, claro que sim, nós ensinamos, porque a nossa vida está na presença de Deus e nós, tudo aquilo que nós fizemos é para glorificar a Deus. É verdade, minhas irmãs, que o Senhor nos possa usar nas suas mãos. Não é a tarefa mais fácil. Eu quando disse que era o melhor ministério, que era o mais importante, o ministério de ouro que o Senhor nos deu, eu não vos disse que era fácil. Não é o ministério mais fácil, mas temos promessas do Senhor para nós. Amém? É tão difícil, em especial quando nós temos na nossa família alguém que já andou connosco no caminho e que se tem desviado e que tem saído deste caminho. É tão difícil nós termos esta prioridade de os ganhar para o Senhor. Eu costumo dizer que é a nossa missão de resgate. Nós podermos orar, batalhar, confiar e saber que o Senhor a seu tempo irá agir e pedir ao Senhor a estratégia certa, a palavra certa, a sabedoria certa para que os possamos ganhar para o Senhor. Amém? É difícil, mas o Senhor nos vai dar a sua graça e a sua ousadia. Lembram-se o que é que Paulo e Silas disseram para aquele carcereiro lá em Filipos? Não é? Quando o homem ficou assustado, quando a prisão se abriu, as portas da prisão se abriram e aquele homem pensou que todos os presos tivessem fugido e Paulo e Silas que estavam lá na prisão e que tinham presenciado aquele milagre do Senhor, lembram-se qual foi a expressão de Paulo? Crê no Senhor Jesus e serás salvo, tu e a tua casa. E logo a seguir diz que aquele homem creu e foi batizado realmente. Não só ele, mas toda a sua família. Ele creu e o Senhor assim fez. Minhas irmãs, vamos crer que o Senhor irá cumprir a sua palavra. Josué também podia dizer, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Então, eu vou-vos dar aqui 3 estratégias muito simples para nós podermos ganhar a nossa família para o Senhor. E eu quando estou a falar da nossa família, não estou apenas a falar do marido, dos filhos, mas estou a falar da tua mãe, estou a falar do teu pai, estou a falar dos teus irmãos, dos teus sobrinhos, aqueles que andam longe de Deus, que tu também tenhas eles na tua mente e que tu possas orar. Eu costumo ter um calendário de oração, não é? Um calendário, um cronograma. À segunda-feira, normalmente, é o dia de orar pela minha família. E oro pela minha família, não só a mais perto, mas a família mais alargada também, e menciona cada um. E é um dia que eu consagro para orar, para jejuar pela minha família, por aqueles que me rodeiam. E sei, minhas irmãs, que o Senhor irá operar no seu tempo. Então, deixem-me deixar-vos 3 pistas. Pode ser, primeiro, orar sem desanimar. Orar sem desanimar, sem vacilar, crendo que o Senhor a seu tempo irá fazer aquilo que for a sua vontade e aquilo que Ele desejar para a nossa família. Segundo, crer na palavra e nas promessas de Deus. Acreditar que o Senhor é poderoso para cumprir a sua palavra na nossa vida, na vida daqueles que nos rodeiam. Amém? Ele é poderoso e Ele é fiel para ajudar-nos a ganhar os nossos para Ele. E por fim, amar sem limites. E quando eu digo amar sem limites, tem a ver exatamente com esta vivência, a forma como nós nos doamos, a paciência que nós temos muitas vezes, às vezes o dar a outra face que é tão difícil, o caminhar a segunda milha que é tão difícil, mas o Senhor vai nos ajudar para que nós possamos, na sua força, com a sua graça, podermos ganhar os nossos para o Senhor. Minhas queridas irmãs, não leves a batalha sozinha, pede a alguém que te ajude em oração também e vamos nesta missão e o Senhor irá dar vitória certamente. Que Deus possa abençoar a cada uma também no seu ministério, neste ministério que nos foi dado a todas nós. Que o Senhor possa abençoar rica e poderosamente.